Hoje é dia 2 de setembro de 2023. Eu quero fazer uma reflexão na luz da palavra de Deus nesse momento, aqui nesse cemitério. Um lugar sombrio, um lugar onde tem mortos, mas Jesus Cristo vive. E eu creio que Ele está presente nesse momento, nessa oração que eu vou fazer e nas reflexões da sua bendita palavra. No Salmo 107, preste atenção nessa palavra que eu vou ler para você. Salmo 107, versículo 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois Ele fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como o que se assenta em trevas e sombra da morte, estavam presos em aflições e em ferros, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalhos, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. E então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou os seus aguilhões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a palavra e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. E Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor na sua bondade, pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém e amém. Este é um salmo que está registrado na palavra, no livro dos livros, a Bíblia. Sabemos que a palavra de Deus é irrevogável e o que nós acabamos de ler e ouvir é real. Eu digo por mim mesmo, quando eu não conhecia o Senhor, eu estava na região da sombra da morte. Estava totalmente algemado pelas correntes do diabo. Eu era uma pessoa inútil, não considerava as palavras do Senhor, porque não o conhecia. Isso em 1974, porque eu passei pelas águas batismais no dia 24 de dezembro de 1974. Já se passaram quase 49 anos. E até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me dado oportunidades para que eu conserte o meu altar cada dia na sua presença. Que todos os dias nós pecamos, seja em pensamento, em omissão, em a malícia, né? Todos nós pecamos. O próprio Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher com a intenção de adulterá-la, já adulterou com ela no seu coração. E eu, pela misericórdia do Senhor, só não vou extrapolar nessa área, porque o Senhor tem me dado temor e tremor no meu coração. Sou solteiro, era noivo em 1986, com uma serva do Senhor, Maria Lúcia Ribeiro. Ele era jovem, tinha 19 anos, eu estava com 35. Mas com o decorrer do tempo eu fui orando ao Senhor e o Senhor me revelou pela palavra que eu deveria ficar solteiro, não desprezando a minha ex-noiva, que ela não deu nenhum motivo para me
romper um noivado com ela. Mas um dia ela me chamou a sós e disse-me: Souza, eu tenho vergonha de te acompanhar nos trabalhos que você faz de evangelismo ao ar livre. Quando ela falou aquela palavra, eu tenho vergonha de me acompanhar, porque era minha noiva, ex-noiva. Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração e falou no meu coração: está aí a resposta que você queria saber. Porque Deus sabe o futuro de cada um de nós. Passando uma semana ou 2 semanas, reuni com ela, com a sua mãe, e expus o meu pensamento, isto é, a minha decisão de não continuar no relacionamento com a minha ex-noiva. Desisti dela. Só que eu sou amigo dela até hoje, sou irmão na fé. Ela casou, tem 2 filhas, conheço o marido dela, né? Tem um bom relacionamento com a família. E eu louvo a Deus, porque nesses anos todos, eu não me comprometi e nem vou me comprometer com nenhum relacionamento com mulheres, não desprezando as mulheres. Se tiver um culpado quando cai em tentação e se envolve em adultério, em promiscuidade, somos nós mesmos. Eu me lembro quando Eva pecou e deu ouvidos a Satanás, ela deu fruto para Adão, segundo a Bíblia. Adão também pecou e os 2 tiveram morte. O salário do pecado é a morte. E Adão, para justificar-se, disse para o Senhor: a mulher que tu me deu é que me fez comer esse fruto. Um foi passando a culpa para o outro. A mulher falou: foi a serpente que me enganou. Só que Deus é justo e Deus é sábio. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós temos que ter domínio próprio e não ser dominado por nenhuma influência, nem do diabo, nem dos anjos, de ninguém. E quando o Senhor fala, temos que obedecer a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. A minha oração a Deus é essa: Senhor, não me deixe perder a minha visão do teu reino. Aumenta a minha fé, que é só pela fé que nós permaneceremos até o fim. Como está escrito em Hebreus: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Por que recuar daquele que nos resgatou, nos deu a vida? A Bíblia diz: quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E Jesus foi enviado pelo Pai para nos dar vida, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Devemos estar sempre em comunhão com esse Deus maravilhoso, que Ele é amor, Ele ama todos os pecadores. Jesus diz: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. E que nós, pecadores, possamos cada dia se render aos seus pés, pedir misericórdia a Ele. Que todo dia nós temos desafios nessa vida. Ataques do diabo, do mundo, a nossa natureza carnal, tudo isso pode nos afastar do Senhor. Mas diz a Bíblia: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se Cristo Jesus está em nós, nós venceremos por Ele. Como dizia o apóstolo Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Isto é cristianismo. Fora disso é balela, é querer se enganar a si próprio. Cristianismo é fazer um pacto de vida com Jesus até a morte. Como diz a palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, queridos? É uma reflexão na luz da Bíblia, no Salmo, que acabamos de ler. E para complementar tudo que eu falei até agora, o complemento nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, palavra do Senhor, como ela se cumpre.
Diz que ele enviou a sua palavra, lá no Salmo 107, e os curou, não é isso? O Senhor é o mesmo. E para confirmar a palavra, está aqui nos Mateus 4, e o verso 16. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que se assentavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus Cristo a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Está na palavra, Mateus, capítulo 4, o verso 16 em diante. E Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sem arrependimento, sem fazer nosso conserto com Deus, Deus não pode nos perdoar, nem nos restaurar. Porque diz a Bíblia: eis que os ouvidos de Deus não estão agravados, para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não os ouça. E alguém pode dizer: mas como que eu vou evitar o pecado? Através da palavra, através da fé, da comunhão. O Espírito Santo nos direciona. Como está escrito na palavra do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco todos os dias, vamos buscar a presença dEle todos os dias, enquanto nós somos vivos. Porque após a morte, não há mais oportunidade. Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Pense nisto. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido e querida que está me ouvindo nesse vídeo, busque a Deus de todo o coração. Se você caiu, errou, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. O que Deus não tolera é a pessoa pecar e querer encobrir o pecado, pôr por baixo dos tapetes, como se Deus não estivesse vendo. É só se abrir diante dele. Porque está escrito, vou até ler para você para finalizar esse comentário, como Deus nos ama. Por mais pecadores que nós sejamos, jamais Ele vai nos tratar segundo nossos pecados, mas segundo as suas ricas misericórdias. Como eu vou ler aqui com você, na primeira carta de João, e o versículo, capítulo 2, o versículo 1, primeira epístola universal de João, capítulo 2, o verso 1 está escrito: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas como os do mundo inteiro. Nisso conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e não há nele a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Só até aqui, Deus nos abençoe. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus quer arrebatar a sua igreja, mas nós temos que andar com o Senhor. Porque se nós não andarmos na palavra, na direção da palavra, nós somos perdidos. Como diz o rei Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus nos ajude a todos os dias buscar a sua presença com equilíbrio, sem fanatismo, com paciência, como diz o apóstolo Paulo, deixando todo o embaraço do pecado
corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo justo. Deus abençoe. Essas palavras podem servir para alguém que está no hospital ou num presídio, achando que Deus não perdoa mais, que Deus não vai te dar a oportunidade. Dá, porque a Bíblia diz assim: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Vá até o Senhor, Ele vai te restaurar, porque Ele é amor. Amém, queridos? Deus os abençoe. Forte abraço do irmão Souza, aqui desse cemitério de Nottingham, norte da Inglaterra. Guardei essas imagens e essa reflexão para ficar gravada no meu coração e no coração daqueles que creem em Deus. Amém? A paz do Senhor, Deus vos abençoe. Irmão Souza, aqui de Nottingham. Graça e paz.